Queridos irmãos e irmãs, estamos na segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E hoje temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículos 10 ao 17. Hoje Jesus se depara com uma mulher que vivia encurvada durante 18 anos por um espírito mau. Este espírito atormentou esta mulher durante tanto tempo. Jesus liberta esta mulher. No entanto, há um problema para aquela realidade. A libertação de Jesus acontece em um dia de sábado. Uma lei que oprimia, uma lei de um fardo pesado, onde não se podia fazer nada no dia de sábado. Jesus, quando cura, quando liberta aquela mulher, é pressionado pelos mestres da lei, pelos fariseus, a tal ponto de que há uma fúria tamanha do chefe da sinagoga, que imediatamente repreende Jesus, que imediatamente vai ao encontro de Jesus para ir de encontro com a realidade da libertação da vida daquela mulher. E Jesus trata com a mesma intensidade. Hipócritas, como não fazer um ato de cura, de libertação no dia de sábado? E é interessante que o Evangelho nos apresenta Jesus em resposta a esta realidade, onde aquela mulher representa uma vida, uma dignidade, onde aquela mulher representa também todos que viviam oprimidos pela lei. Ali estava em jogo a vida daquela mulher. Não estava em jogo uma atitude comercial, não era uma compra e venda, mas uma vida. E Jesus vem para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, meus irmãos, Jesus contesta e argumenta que a vida das pessoas está acima de qualquer lei. Nenhuma lei pode ser maior que a vida de ninguém. Por isso, Jesus liberta aquela mulher. Por isso, Jesus dá uma vida nova àquela mulher que durante 18 anos estava encurvada, estava oprimida, estava presa a um espírito mau. Jesus é o libertador, é o salvador, é o Messias, aquele que veio para libertar. E a libertação chegou na vida daquela mulher. Por isso, meus irmãos e irmãs, a vida está acima de toda e qualquer lei. Por isso que a lei deve favorecer a vida, a dignidade da pessoa humana. Por isso que Jesus hoje cura, liberta. E nesta libertação, neste ato de Jesus diante da lei, de não fazer nada no sábado, Jesus toca, coloca o dedo na ferida da sociedade, que na época criava leis pesadas, a tal ponto de colocar a vida humana em risco. Precisamos entender, a vida é um dom de Deus. Não só um dom da criação, que Deus, que vendo que tudo era bom, criou o homem e a mulher e colocou em sua criação, mas ver que este dom é um dom eterno. Há um projeto de Deus para a nossa vida de eternidade. Por isso que precisamos em tudo preservar, precisamos em tudo entender que a vida é dom de Deus. Que o bom Deus nos ajude a olhar para este Evangelho e entender o quanto a nossa vida é preciosa, o quanto precisamos cuidar da nossa vida nessa perspectiva da eternidade. Que o bom Deus nos ajude a entender que a lei jamais deve estar acima da vida humana e muito menos ainda colocá-la em risco de morte. Deus nos abençoe. E agora, peçamos a bênção de Deus sobre todos que nos acompanham neste apostolado digital, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, sobre os teus sonhos, a tua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão pela sua presença comigo. E nos ajude o Padre nesta evangelização, compartilhando este vídeo, enviando para seus amigos, colocando nos stories e assim vamos vivenciando uma evangelização diferente, um apostolado digital.